Bom, pessoal, vai passar de 10 minutos mesmo. Gravar mais algumas observações que acho que vale a pena fazer. Aqui no Brasil a gente tem observado, né? Eu nasci em igreja evangélica, mas lá no fundo, desde criança eu fui batizado com 8 anos de idade, né? Numa igreja batista. Para quem é evangélico sabe que isso é muito difícil, mas era aquela coisa, né? Eu aprendi desde pequeno e confiava nos adultos que ou eu aceitava Jesus e ia para o céu, ou eu não aceitava Jesus e ia passar a eternidade queimando no fogo no inferno. Então parecia uma escolha muito óbvia aceitar Jesus, né, e ir para o céu, né? E por isso aceitei, fui batizado com 8 anos de idade. Mas depois comecei a me questionar e intuitivamente perceber que tinha alguma coisa errada ali. E me afastei da igreja na adolescência e só agora, né, já com meus 30 anos de idade, eu fui saber dessa história das origens da Igreja Batista Brasileira com a maçonaria. E aí tem muita gente que acha, mas o pastor da minha igreja não é maçom, o pastor da minha igreja não aceita maçons na igreja, né? Se quem entra para a maçonaria é excluído da igreja. Mas, pessoal, uns anos atrás, teve uma polêmica que num aniversário, numa comemoração da história da Igreja Batista no Brasil, foi erguido um obelisco lá em Santa Bárbara do Oeste, não sei se foi a primeira Igreja Batista brasileira, e isso deu muito o que falar porque o obelisco é um símbolo maçônico, né? E aí veio à tona toda essa história, né? E essa polêmica toda. E é muito interessante a gente pensar, o que adianta, que diferença faz você não ter maçons na igreja, mas você segue uma interpretação bíblica, né, que tem que seguir para ser uma igreja batista. O pastor tem que ser formado lá no conservatório, né, não lembro o nome exato agora, na faculdade de pastor, lá no seminário, né? O pastor batista tem que ser formado lá no seminário batista, né? E o seminário? E a interpretação que eles têm que seguir da Bíblia, né, nas igrejas, né? Será que não tem ali a semente da maçonaria, não está ali? E mesmo que o pastor não seja maçom, ele está seguindo aquela doutrina e aquela interpretação bíblica que foi feita, que tem ali a mão oculta, né, dentro daquela interpretação. E é por isso que a gente percebe algumas coisas bastante estranhas, que eu nem lembro disso agora, né, nem vou entrar, mas é só a gente pesquisar sobre as contradições entre a Bíblia e a realidade, né, contradições entre interpretações e o que está na Bíblia. Enfim, pessoal, tem muita polêmica envolvendo aí, erro de tradução, coisas que os pastores ignoram, que estão ali na Bíblia, coisas muito estranhas. Tem até quem chega a dizer, e tem bons motivos para isso, que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, né? Porque realmente existe uma contradição, que é um abismo de diferença entre o Deus do Velho e do Novo Testamento, né? Então, quem sabe até onde chega essa influência dessa relação com a maçonaria nas igrejas evangélicas, né? Quando começou a Reforma Protestante, oficialmente, pelo menos, não existia a maçonaria, mas há quem diga que Martinho Lutero era da Sociedade Rosa Cruz, né? Que é bastante semelhante à maçonaria, né? Sociedade secreta também. Então, pessoal, quem sabe qual foi a semente que a maçonaria plantou ali nas igrejas evangélicas, né? E na história das igrejas protestantes. E como o Varg Vikernes bem observou no vídeo dele, que eu recomendo que vocês assistam, né? Porque tudo que eu estou falando nesse vídeo e no meu vídeo anterior, né, é baseado, é uma resposta, né, uma reflexão sobre o que o Varg Vikernes falou no vídeo dele. Já foi legendado em português, eu vou deixar o link aí do original e do legendado lá na descrição, então deem uma olhada aí. Então, pessoal, como ele bem observa, e a gente vê isso até aqui no Brasil, né? Não só os países protestantes, o cristianismo vem sendo está acabando e se enfraquecendo, como aqui no Brasil nas últimas décadas era um país muito católico e vem se convertendo ao protestantismo, e com isso a gente observa que o cristianismo está enfraquecendo, né? E apesar de
oficialmente, né, nas estatísticas, a maioria do Brasil ainda ser cristã, o cristianismo hoje está muito mais fraco e muito mais superficial, né, justamente talvez porque o protestantismo não tem essas raízes culturais, né, tanto com os povos europeus que eram pagãos, quanto com os descendentes de índios, que a religião dos índios é paganismo também, quanto com os negros africanos, que as religiões africanas são consideradas paganismo também. A Igreja Católica respeita é conservadora dessas raízes culturais do paganismo. E o protestantismo não. O que o protestantismo faz é buscar o cristianismo primitivo, que é um judaísmo messiânico, né? E quanto mais fiel à Bíblia, ao Velho Testamento, mais fiel à cultura ancestral do judaísmo e menos conserva as raízes de outros povos do mundo, né? Então a gente vê principalmente essas igrejas pentecostais, né? Não sei como que é, essas que da teologia da prosperidade, né? Que parece que é muito mais próxima do judaísmo até do que essas outras igrejas protestantes mais antigas, né? Dizem as mais línguas que o Deus dos judeus é o dinheiro, né? Tem quem diga isso, né? E a gente vê, realmente, né, tem um materialismo muito mais forte aí no mundo protestante do que no mundo católico, né? Uma busca por dinheiro e por riqueza, né? E essas igrejas protestantes muito mais materialistas do que as católicas, né? E talvez com isso uma espiritualidade mais fraca e está destruindo. A gente vê uma espiritualidade muito mais fraca nos países protestantes, como bem observou o Varg Vikernes. Então, pessoal, eu não estou falando aqui para chegar a nenhuma conclusão, é um assunto muito complexo. Quem não tem, né, quem tem uma origem, né, de vida, né, parecida com a minha, né, de igrejas evangélicas, vai entender melhor o que eu estou falando. Quem vem de igrejas católicas talvez entenda de outro jeito. Quem não vem de religião nenhuma ou de religião espírita também não vai entender de outro jeito, né? É bom observar também que Allan Kardec era maçom, então a gente observa também uma forte influência, né, da maçonaria no espiritismo kardecista, e é bom observar, como o Varg já falou em outro vídeo dele, que o paganismo europeu também acreditava na reencarnação, né? Então a gente vê no espiritismo uma restauração, né, de ideias e da cultura do paganismo também, e ao mesmo tempo que aceita Jesus como Messias, né? Enfim, é uma salada. E eu não estou aqui para tirar conclusão nenhuma, apenas para levantar algumas questões que muita gente não tem conhecimento, né, para ajudar nessa busca pelo conhecimento, para ajudar nas pesquisas, né? Apenas um começo para essas pesquisas, para a gente compreender a realidade e a história da nossa cultura e da nossa civilização. É isso, valeu e até a próxima. Busque conhecimento. Mais informações relevantes, né, que podem ajudar bastante na compreensão. Eu lembro que eu não sou nenhum grande especialista, nunca me aprofundei muito nisso, né, mas tenho contato com bastante gente, pesquiso, e já vi bastante gente, né, relacionando a maçonaria com o judaísmo, né, dizendo que a maçonaria seria uma tipo de uma seita judaica, né, e já vi vídeos que corroboram isso, né, de vídeos feitos junto com maçons e judeus juntos, mostrando as relações da maçonaria com o judaísmo, inclusive com a cabala, né? E a cabala, muitos cristãos consideram a cabala como um tipo de magia negra judaica, né? Então eu não sei, mas acho que é importante mencionar isso para quem quiser pesquisar e se informar sobre o assunto, né, da maçonaria. É interessante observar também que quantas personalidades, né, da história são judeus, personalidades influentes, importantes são judeus, né, como Karl Marx, Adam Weishaupt, fundador da Sociedade Illuminati, né, as famílias Rothschild, Rockefeller, enfim, é bem interessante e curioso observar as figuras da história que são judeus. E se for para deixar alguma conclusão, né, de raciocínio,
É que no meio de tudo isso, a Igreja Católica me parece a mais coerente de todas, né? Porque enquanto os protestantes querem acabar com as raízes culturais da sociedade do paganismo, judaizando a sociedade, a Igreja Católica respeita, conserva a tradição cultural. E Jesus não falou de fazer nenhuma revolução, ele apenas derramou seu sangue para que acabasse o derramamento de sangue inocente em rituais satânicos.